Fala galera, beleza? Então, teve uma discussão aí que deu bom aí nos shorts aí do canal, que é a discussão sobre a questão de figurinha. Aí eu queria tentar aprofundar elas um pouquinho. Deixa eu só ver quem que eu tiro aqui. Eu tirei. Aqui, ó. Não sei quem é esse mano aqui não. Jefferson Lemar, da Colômbia. Tirei Jefferson Lemar da Colômbia aqui com a questão da Coca-Cola. Aí eu queria avançar numa discussão com vocês aí sobre a questão da figurinha na Copa. Vamos lá. Ó, a propaganda que é feita da figurinha, deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui pra mim. A propaganda que é feita da figurinha é geralmente feita com a questão da união da família, que as famílias vão se unir. E aí quando essas famílias vão se unir, elas vão, Valência aqui, que jogou no Inter, as famílias vão se unir, e aí no momento que elas vão se unir, você consegue ter uma sociabilidade, o menino, a criança consegue aprender sobre as questões vinculadas aos países, né, como Curaçao, por exemplo, que eu confesso que eu tive que pesquisar para ver onde era com o aumento de número da Copa, né, o menino consegue ali se orientar e tudo mais. Mas é uma discussão que está por trás disso, que ela é bem importante, a gente até fez ela aí, parece que a galera gostou, que deu quase 1000 visualizações aí no Shorts, e por isso que eu queria trazer de volta. O que está por trás dessa questão que envolve essa questão das figurinhas para a questão desse clima de Copa e das leis que envolvem as crianças. Aí a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que tem um historiador do século XX bem importante que participou da Segunda Guerra Mundial, na verdade egípcio, mas que se naturalizou em inglês, que é chamado Eric Hobsbawm, que ele vai discutir na Era dos Extremos, no capítulo que fala sobre a Revolução Cultural, que ele fala sobre as famílias, de como que as crianças não eram interpretadas até então como mercado consumidor. E aí, no século XIX, né, elas nem eram consideradas crianças, do 19 para o 18, né, quem fala sobre isso é o Philippe Arrier, que também tem um livro legal que fala sobre a criança e sobre essa questão da família. E aí, só a partir do século XX, da segunda metade do século XX, de 1950 para frente, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, é que as empresas começam a pensar a ideia da criança enquanto mercado consumidor. E uma das estratégias mais importantes para essas empresas conseguirem fazer com que as crianças se tornem mercado consumidor, e repare que aqui já é a terceira Coca, e a Coca-Cola se destaca na Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que a Coca-Cola era um remédio da Segunda Guerra Mundial para você não dormir, né? Assim como vocês usam o café para estudar, é que a Coca-Cola que era um remédio. Agora eu tirei um cara aí brabo, né? Lautaro Martins. É que a Coca-Cola que era um remédio, a Coca-Cola passou a ser vendida pelos Estados Unidos no processo de americanização do mundo da Segunda Guerra Mundial. Ela passou a ser vendida pelos Estados Unidos e ela é uma das empresas hoje que está investindo nas figurinhas. Então, quando você pensa a criança como mercado consumidor, né, e você acaba seduzindo as crianças, alguns autores são importantes. Se for discutir sobre criança, os autores mais importantes são Philippe Arrier, você deve ficar atento a isso para falar sobre criança, que ele falava que o que existia eram pequenos adultos. Outro autor importante é o próprio Eric Hobsbawm, que ele é marxista, então ele vai falar dessa questão das crianças entrarem como mercado consumidor. Aí é bom lembrar que o Enem já falou sobre essa questão de propaganda infantil. E um que vai falar sobre a questão do entretenimento, dos jogos enquanto entretenimento, e de como é que esses jogos vão seduzindo as crianças, né, é o Walter Benjamin. O livro chama Obra de Arte na Era da Reprodutividade Técnica. O Walter Benjamin vai dizer que através da indústria do entretenimento, né, e da indústria dos jogos e entretenimento, as produções audiovisuais, ele que é da Escola de Frankfurt, vão ser construídas para fazer com que a criança vá se tornando mercado consumidor. E nessa linha da criança se tornando mercado consumidor, uma das estratégias mais interessantes para os jogos são os jogos exatamente as cartas, que vão do baralho, né, que a gente tem lá o Coringa, passando por outros jogos de cartas aí, como Banco Imobiliário, por exemplo, que é um jogo dos anos 80, né, ou alguns jogos de guerra, como é o caso de um jogo que eu jogava, que é o War, passando pelos jogos de azar. E aí a melhor forma de você adentrar a criança nos jogos de azar, e confesso que eu sou viciado em figurinha, até brinco que o único defeito que minhas filhas têm é elas não quererem colecionar um álbum de figurinha, mas acho que talvez o defeito seja meu e não delas, então elas também teriam isso como uma qualidade, é que os álbuns de figurinha, para além dessa socialização, dessa união familiar, das trocas de figurinha na escola, da ampliar a sociabilidade, é lógico que tudo, sobretudo para a classe média, os álbuns de figurinha mostram perversidades aí, para usar um termo do Milton Santos, estou até com o livro dele aqui do lado, que é exatamente esse aqui, Por uma Outra Globalização,
Eles mostram perversidades que devem ser consideradas, principalmente com a nova lei FELCA. Como assim, Alice? Eu vou explicar para vocês aí. Quando uma criança, por exemplo, né, e talvez até o seu pai, né, que foi adultizado, se for da minha geração, quer colecionar um álbum de figurinha, por exemplo, e as figurinhas estão no álbum da Panini, que é uma outra empresa, a indústria cultural acaba seduzindo as crianças e naturalmente pressionando os pais, ou seduzindo os pais que já estimulam as próprias crianças a vender os seus produtos. Neste caso, a vender a figurinha, mas para além da figurinha, a Coca-Cola, como eu coloquei no texto lá que vocês gostaram, o chiclete Ping Pong, em 1986, que patrocinava as figurinhas. E aí as crianças acabam entrando como mercado consumidor e fazendo exatamente o que as empresas de mídia e a indústria cultural, do qual o McDonald's é a maior expressão junto com a Coca-Cola, né, a famosa geração Coca-Cola, ela seja uma colecionadora de álbuns de figurinha. Isso injeta as crianças nos jogos de azar, por quê? Se seu pai, você sabe que a banca sempre ganha, né? Nesse caso a Coca-Cola e a Panini sempre vão ganhar. Se o seu pai compra a figurinha e ele conta assim, o álbum vai custar, sei lá, R$ 1.200, o álbum não custa R$ 1.200. Seu pai vai gastar pelo menos R$ 2.000, isso se você ficar trocando as figurinhas com uma intensidade muito grande. Como hoje não tem jogos de bafo, né, que você jogava com figurinha, e outros jogos ali que mostravam outras interações sociais, você geralmente tem, um aluno até me mostrou, né, a Vinição até me mostrou lá, você tem as figurinhas digitais, onde você sabe quais as figurinhas que você não tem. Então nem aquele cálculo matemático que você fazia no álbum tradicional você tem mais. E aí as pessoas acabam querendo completar o álbum, pressionando os pais a comprar, e os pais comprando um pacotinho de R$ 7, ou comprando uma Coca-Cola, ou para mostrar na aula, ou mesmo para tomar uma Coca-Cola que diz ser Coca-Cola Zero, e ter problemas de saúde, como a própria obesidade e vários decorrentes da obesidade, tanto no chiclete ping-pong como na Coca-Cola. Então esse tipo de argumentação, né, que vai mostrar essa questão da indústria cultural e que vai mostrar essa questão das empresas, tanto de comunicação como as empresas de produtos aí, neste caso do chiclete, da Coca-Cola aí, que são produtos ali de goma de mascar e de um refrigerante, como é que essas empresas usam da imagem das figurinhas para conseguir seduzir as crianças. E como está sendo muito discutido na atualidade, e acho que o tema do Enem e dos outros vestibulares vão passar por isso, sobre a questão da adultização, sobre essa questão de fazer com que as crianças se pareçam com o adulto, a entrada das crianças no mercado consumidor, e a própria propaganda infantil que o Enem já comentou sobre isso, já teve uma redação sobre isso, faz com que as crianças acabem entrando nos jogos de azar. Vou exemplificar. Esse mesmo Lautaro aqui, ó, eu posso tirar ele nessa figurinha da Coca-Cola, eu posso tirar ele na figurinha de R$ 7, né? Pode ser que eu tire o Lautaro, inclusive eu até descobri esses dias, porque eu não estou colecionando, que o Cristiano Ronaldo, eu não sei se é o dourado ou coisa parecida, ele é o mais raro. Inclusive eu acho que o Cristiano Ronaldo, o menino falou que ele estava custando R$ 1.300. Então o menino entra, mas é porque o menino aprende matemática financeira. Não sei. Mas que ele entra num mundo que é um mundo de jogos de azar, ele entra. Por quê? No antigo FIFA, que é o IEFC, eu estou até fazendo um artigo científico sobre isso, o aluno também pode comprar o Lautaro aqui, né? Só que para ele comprar o Lautaro aqui, ele tem que comprar pacotinhos. Aí como o cartão do pai geralmente é que está lá no FIFA, ele compra os pacotinhos, e no momento que ele compra os pacotinhos, ele entra no mundo do mercado de azar. E se você pegar os próprios jogadores de futebol hoje, vocês estão vendo que a própria Copa do Mundo de Futebol está sendo dominada pelas bets. A gente tem um caso Paquetá, que é de jogos de azar, e aí teve aquela questão das bets vinculadas ao Paquetá. Tudo bem que ele foi absolvido, mas teve problema de saúde mental, teve diversos transtornos gerados sobre isso. E o aluno que compra essa figurinha aqui, ele está pronto para jogar o FIFA e fazer tudo o que a Electronic Arts, que é a empresa, que a EA Sport quer. Que é de ficar comprando jogadores na sorte, porque lá também tem o pacotinho. Então o pacotinho de figurinha do IEFC, ou o pacotinho de figurinha de R$ 7, ou mesmo a Coca-Cola que você comprou, eles têm o mesmo pressuposto. Criar um conjunto de fábulas da ordem da globalização, aí, que tem muita gente que fala que a globalização não existe, que ela é um discurso comunicativo inventado, inclusive para favorecer a americanização, é o que é falado pelo Nestor Garcia Canclin, e que a pessoa compra esse álbum de figurinha e entra, você acaba inserindo seu próprio filho no mercado perverso, né, que aí tem a perversidade, é o que Karl Marx vai chamar de fetiche de mercadoria, o que o Milton Santos chama de fábula da globalização, onde aparentemente você está tendo uma interação social, sua família está melhorando as sociabilidades,
o seu filho está aprendendo sobre geografia e, na verdade, ele está entrando na dinâmica dos jogos de azar e na dinâmica das bets, mesmo que você não tenha percebido. Mesmo que seja um primeiro passo, do qual o segundo e terceiro pode ser os jogos de azar da bets ou o Electronic Arts, dele ficar comprando pacotes na sorte, e essa sorte geralmente ele não consegue tirar as figurinhas que ele gostaria, com raros momentos ali de uma micro felicidade, em que ele entra na sociedade do consumo. E quando ele entra nessa lógica da McDonaldização do mundo e da sociedade do consumo, que é essa ideia do aí é tudo que as empresas gostariam, é tudo que as bets gostariam, é tudo que a Ping Pong fez comigo em 1986, é tudo que a Coca-Cola está fazendo agora, é tudo que o Corinthians, que também tem esquemas de corrupção vinculado às bets, também está fazendo agora, para que eu tenha um momento aparentemente de prazer, né? E às vezes até de prazer familiar. Para quem se lembra, se você perguntar para o pai de vocês, e provavelmente, talvez até você lembre, as propagandas da Coca-Cola, tanto quanto as da margarina, colocavam sempre uma família reunida, e aquela família reunida bebendo Coca-Cola como se aquilo fosse bom. Todos nós sabemos, a Coca-Cola está até lutando por isso, ela está investindo em água agora, que é a água cristal, que a Coca-Cola percebe que não está conseguindo mais enganar tão facilmente, né? Como a geração agora é uma geração saúde, a Coca-Cola está tentando investir nesses outros produtos, mas isso seria tema para um outro momento. Então, espero que eu tenha tentado esclarecer para vocês aí os autores e as ideias que vocês podem usar. Se não quiser usar nenhum autor, usar a própria história do capitalismo ocidental, que ela é marcada por jogos de azar, por sedução e por adultização, principalmente do século XX e principalmente as empresas americanizadas, onde o McDonald's não é feliz, e a figurinha do Lautaro Martins também, que eu vou ver se eu dou para um dos meus alunos que coleciona, ela também pode ser que ela não te deixe tão feliz assim. Pô, Alessandro, então você está pedindo para mim não colecionar mais figurinha? Não, estou pedindo para você assistir essa aula, dar um clique aí, curtir e entender o processo que está por trás das figurinhas. Aí se você vai colecionar ou não, é uma opção e não uma dependência que pode fazer com que seu pai gaste muito dinheiro e ainda não consiga completar o álbum da Copa e você fica naquela ansiedade, naquele desespero para ele comprar cada vez mais a cada uma das rodadas. Você já deve ter vivenciado isso e pode ser que essa seja a temática cobrada no vestibular que você vai tentar em redação, beleza? Fique esperto com muito além das figurinhas aí da Copa, porque pode ser que te ajude aí na sua redação aí de uma maneira, inclusive, que você até convive com elas. Abraço para vocês aí, tamo junto. Aqui os pacotes. Ó. Aí você abre o pacote de figurinha, aí vem a figurinha. Aí como a figurinha é ruim, eu vou lá e descarto a figurinha, eu vou e vendo a figurinha. Todas aquelas figurinhas lá, igual de álbum de figurinha, eu vendo a 1.126 moedas. Vou lá e vendo as figurinhas. Aí junta mais 1.000 de moedas para mim. Aí o tempo inteiro eu querendo ganhar dinheiro com figurinha. E o menino vai jogando isso. Então o futebol aqui quase não importa. E agora eles criaram essas fichas aqui. Ó. Aí eu tenho essas fichas aqui. Ó. Eu tenho 200 fichas. Aí dá pra mim comprar o jogador, tá vendo aqui? Tá vendo aquele 300 lá? Ó? Dá pra mim comprar o jogador aqui. Ó. Posso comprar esse jogador ou comprar esses pacotes. Não tem nenhum pacote de 300, eu vou comprar esse 250 aqui. Aí eu vou lá e compro. Só que o menino pode comprar isso com o cartão de crédito do pai dele. Aí eu vou lá e compro lá. Aí abre o pacote. Aí vem um jogador bom. Veio coloridão e tal, mas acho que eu já tenho esse jogador aí. Olha lá, veio o close que eu já tenho. Ah, eu vi o espetacular aqui agora. Foi legal que mostrou. O Mataus. Ele é caro. Tá vendo? Ele é caro e ele tem um valor maior, que é o Mataus lá. Então foi até bom que no vídeo eu tirei bem o Mataus, que é bom. Vamos lá. Esse aqui não tem valor, mas esses aqui não tem valor porque eles são inegociáveis. Aqueles que eu vendi são negociáveis, mas o Mataus é caro. Deixa eu mostrar o preço dele aqui agora, quer ver? Então é tudo vinculado ao mercado financeiro. E o menino de 4 anos de idade pode jogar isso. Aqui o Mataus aqui, quer ver? Transferência, mercado de transferência. Aí eu vou escolher a carta dele, que seria a carta de figurinha. Então tudo aqui é baseado na figurinha. Vou colocar aqui a Alemanha. Vai aparecer o Mataus. O cara que eu tirei. Ó, Tony Kroos, que é famoso.
Mataus tá até raro aqui, ó. Ó, o cara que eu tirei custa, tá vendo, ó, 467 mil ele tá sendo vendido. Ele pode chegar até 2 milhões, o que eu tirei. De 450 até 2 milhões. O cara deu um lance de 467. Aí eu tirei ele na sorte. Lá 420 mil, 490 mil. Então o cara que eu tirei é caro no jogo. Não é o mais caro, mas é caro no jogo. Ronaldinho Gaúcho, mais caro ainda. Deixa eu mostrar eles aqui agora. Aí o desejo do menino é tirar o Ronaldo. Olha o valor do Ronaldo. Olha lá, ó. Esse cara aqui tá comprando ele no lance. O Ronaldo Fenômeno a 8 milhões 298 mil coins. Aí o menino vai lá e usa o cartão do pai para tentar tirar o Ronaldo Fenômeno, igualzinho na figurinha. Inclusive também na figurinha tá usando como se fosse no FIFA, legendas da galera. Vamos ver aqui, né, galera? Sou viciado nessa parada aqui, ó. Mas ela pode trazer para vocês aí alguns problemas.